Olá, bem-vindo, tudo bem? Estou com saudade de vocês, Robá e Dri. Vocês estão bem? Tudo bem. É que como você era do Fórum Café, aí a gente não chamava, a gente faz uma combinação aqui entre os programas para não ficar repetindo entrevistados, né? Mas agora o Fórum Café está no novo formato que ele não tem mais entrevistados. Então, se você será devidamente convidado aqui para... Você está de volta já, gente. Grande Fórum. Bom, eu publico de 2 em 2 semanas um artigo na Fórum. Sim. Adoro vocês. Nós também. Valério, vamos, já que estávamos falando de Glauber, é absurdo essa cassação, né? E o que você acha do Glauber ter se colocado ontem em greve de fome? É parte dos direitos políticos e é uma tática de luta muito arriscada, já foi utilizada incontáveis vezes no repertório da esquerda mundial. É uma forma de atrair uma atenção para uma aberração. O que aconteceu ontem neste Conselho de Ética não tem precedentes, absolutamente trágico e desmoraliza a Câmara dos Deputados. Evidentemente, é uma ofensiva pilotada por Arthur Lira, associado ao bolsonarismo, à extrema-direita e aos neofascistas, que estão numa campanha para tentar a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto da anistia. E é parte de uma chantagem política da extrema-direita sobre as instituições em geral. Este estrangulamento, esta ameaça de punição com perda de mandato do Glauber. Eles são muito conscientes que, apesar da ofensiva nas ruas, das manifestações em Copacabana, na Avenida Paulista, da que vão fazer em Belo Horizonte, das movimentações internacionais do filho do capitão em Washington, o mais provável é que serão todos condenados porque eles articularam uma subversão que passava por uma tentativa de golpe que era a antessala de uma guerra civil. Rovai-Dri, nós conhecemos o plano do punhal verde e amarelo. Então, nós estamos de algo de uma máxima gravidade, está sendo diminuída para tentar garantir a sobrevivência de uma liderança política que tem o projeto de disputar as eleições do próximo ano contra Lula, consciente de que, se eventualmente conseguirem uma votação na Câmara dos Deputados, dificilmente vão conseguir uma maioria no Senado. De qualquer forma, é inconstitucional e o Supremo anularia essa decisão. Mas é uma redução de danos. E há um projeto, há uma estratégia clara, que é manter Bolsonaro como pré-candidato até o último minuto, seja qual for o desenlace jurídico da punição do Supremo. E dentro deste processo, o ataque ao Glauber é uma tentativa de silenciar a esquerda mais combativa, e é um ataque frontal ao PSOL, e, portanto, deve ter a solidariedade não só de toda a esquerda, dos mais moderados aos mais radicais, mas, inclusive, daqueles que, não sendo pessoas de esquerda, têm apreço pelas liberdades democráticas. Não há possível comparação entre a autodefesa, que é legítima, é um recurso reconhecido há milênios pela vida civilizada que vem sendo construída, com a participação do deputado Brazão no assassinato de Marielle Franco. São pesos e medidas. É absurdo, é absolutamente injusto, intolerável. O Glauber deve ter todo o nosso apoio, o Glauber fica. E a mão do Supremo não pode tremer diante de Bolsonaro, tem que ser condenado, não pode se repetir em 2025. Rovai-Dri, a tragédia de 85, 40 anos depois, outra vez? Não! Ou seja, nós tivemos uma excepcionalidade brasileira terrível, que foi que, depois de 2 décadas de ditadura,
os generais que impuseram um regime de tirania sobre a sociedade brasileira foram poupados por uma lei de auto-perdão. E, diante dessa iniciativa, que foi a lei da anistia de 79, o Supremo Tribunal, na época, se ajoelhou diante dos militares, do alto comando das Forças Armadas. No Brasil não houve prisão, como na Argentina, Fidel. Os generais não foram a julgamento. A alta cúpula das Forças Armadas não foi investigada. E ocorreram crimes que não eram somente uma ameaça aos direitos humanos, eram tentativa de silenciar qualquer tipo de oposição. E, por isso, prenderam aos milhares e milhares, dezenas de milhares, e mataram as centenas e centenas. E desta vez a mão não pode tremer. Estes conspiradores contra-revolucionários, eles têm que ser punidos. E o Glauber, ao contrário, tem que ser defendido incondicionalmente. É simplesmente absurdo o que aconteceu ontem no Conselho de Ética. Vai haver uma luta tremenda na Câmara dos Deputados. É uma chantagem política sobre todo o Congresso. Ou seja, os bolsonaristas estão dizendo: se vocês não aprovarem a anistia, nós hoje vamos caçar o Glauber. E, estabelecido o precedente de caçar o Glauber, que é uma voz especialmente combativa, honesta, honrada, qualquer um aqui dentro está ameaçado, porque nós temos uma maioria política. E nós podemos, com mais de 250 votos, caçar hoje o Glauber, amanhã caçamos qualquer um. É este o precedente que está sendo estabelecido. Isso impõe a necessidade de colocar uma barreira de contenção, tem que se estabelecer um traço no chão da Câmara dos Deputados. Não passarão. E a mão não pode tremer, tem que impedir a aprovação da lei da anistia, Rovai. E assim, eles levaram 44 mil pessoas, né, na Avenida Paulista, com essa pauta. É um número bem menor do que já teve. Qual que você acha que é o tamanho da força dessa extrema-direita hoje na sociedade? Você acha que a gente consegue derrotá-los de novo em 2026? Eu acho que há dois erros simétricos na avaliação da esquerda, natural. É sempre difícil medir a relação de forças. É uma arte. Nós temos que nos apoiar no laboratório da história, porque no campo da ciência política, das ciências sociais, o laboratório da história único que nós temos. Então, há dois erros possíveis, mas eles não são iguais. São erros de proporções diferentes. Há um erro que é sobreestimar o peso do bolsonarismo, e no contexto do que foi a derrota eleitoral da esquerda do ano passado, do que tem sido a queda de popularidade do governo Lula. Em relação a isso, evidentemente, há controvérsias, porque os números do Datafolha são contraditórios do Quaest, algum deles está errado, não podem estar os dois certos ao mesmo tempo. Mas, com a eleição de Trump, estes três elementos eles sugerem um contexto em que a disputa de 2026 é em grande medida incerta. Estabelecido isto, que há uma incerteza imensa, um erro é sobreestimar o peso da extrema-direita e considerar quase como inexorável que eles podem voltar ao poder em 2026. Não, é uma batalha em curso. Não, isto, digamos, cálculos que antecipam e, em grande medida, como se diz hoje, precificam a probabilidade maior de uma vitória da extrema-direita são totalmente equivocadas e têm um efeito político devastador. Nós temos que olhar a realidade tal como ela é, sem ilusões, sem fantasias, mas também sem mentalidade paranoica, sem estado depressivo. Não precisa a esquerda entrar num estado de hibernação outonal precoce. Nós temos, ao contrário, que reunir forças. E nós mostramos no 30 de março, quando fomos no domingo à Paulista, eram 10 mil militantes, que durante 3 horas cantaram ininterruptamente, sem anistia, com força, com coragem, com esperança. Há um outro erro, entretanto, que nesse momento seria mais grave, que é subestimar a extrema-direita e participar, digamos, aceitar que o destino da extrema-direita repousa a responsabilidade unicamente na mão do Supremo Tribunal Federal,
evidentemente, o Supremo tem sido um aliado, mas lembremos que esta mesma Corte Suprema foi aquela que legitimou o golpe institucional de 2016 e legitimou as condenações de Lula nos tribunais organizados pelo Sérgio Moro a partir de Curitiba e depois referendados lá no Rio Grande do Sul pelo TR3. Então, atenção, nós somos a esquerda. Nós somos a representação do movimento dos trabalhadores, dos oprimidos, das mulheres, dos negros, da juventude, dos LGBTs, dos camponeses pobres, dos quilombolas, daqueles que são a maioria da nação explorada e oprimida. Nós temos que ter independência em relação a todas as instituições da República do Capital. Nesse contexto, subestimar a extrema-direita, Adri, Rovai, a mim me parece um erro dramático. Ou seja, eles não têm mais a mesma capacidade de mobilização que tiveram naquela avalanche do 7 de setembro, aquele momento terrível do ano passado. Houve uma queda, mas ainda assim colocam dezenas de milhares nas ruas e, portanto, nós temos que olhar de frente o monstro. No triângulo estratégico, há 3 governadores que estão associados ao Bolsonaro. Eles levaram o de Goiás, levaram o do Paraná, eles têm alguma coisa próxima, provavelmente, a 200 deputados do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Eles são a corrente mais influente nas Forças Armadas, a corrente de longe mais influente nas polícias. Eles têm um núcleo duro de massas de 12% que apoia o projeto neofascista e arrastam votos de 1/3 da população. Então, estes são algumas variáveis, alguns indicadores. Nós estamos diante de um inimigo real. E, portanto, eu olho para este momento com muita inquietação, porque nós não podemos entrar em estado vegetativo e fazer fotossíntese. Nós temos que sair, não podemos entrar no modo vegetal, temos que ir para o modo animal. O modo animal está preparado para se defender e responder. Isso significa que a campanha sem anistia não está encerrada com a manifestação do dia 30, o aniversário de 61 anos do golpe de Estado. Ela precisa ter capacidade de iniciativa. Há um plebiscito popular sendo organizado pela Frente Brasil Popular e pela Povo Sem Medo. Hoje vai ser o lançamento público, inclusive, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Nós vamos para setembro vai estar representando essa mobilização. Rovai, você vai lá hoje, então, no Largo São Francisco? Vai ser bacana. Irei lá. Bacana. E nós vamos colocar na rua a campanha, taxação dos super ricos. Os bilionários têm que pagar impostos. Os bilionários são é normal, é uma normalidade. É uma anomalia a existência de tantos bilionários brasileiros. Tem que pagar impostos. Nós vamos defender a redução da jornada de trabalho. Fim da escala 6x1. É a semi-escravidão, é a superexploração no século XXI. Isso tem que acabar. Nós vamos tentar construir, através da mobilização social, no trabalho de base, com os sindicatos, com os movimentos sociais, de todas as naturezas, esse plebiscito, recolher milhões de votos e fazer um trabalho de agitação, propaganda e organização para acumular forças. Muito bem. Valério, como é que você está vendo uma crítica de um campo da esquerda, né, que está tratando o Lula como um governo, quase um governo inimigo, e atribuindo a ele a condição de neoliberal e de muito próximo, do ponto de vista econômico, do que foi o governo Bolsonaro? Eu penso que é uma miopia política assustadora. Comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro com o governo Temer é uma injustiça histórica. Evidentemente, como toda crítica, ela tem um grãozinho de verdade. O grãozinho de verdade é que há um tripé macroeconômico, que é a procura do superávit fiscal, que são as metas de inflação, que são as taxas de juros muito elevadas, que estabelecem uma espécie de freio de mão que está permanentemente tentando conter
o crescimento, sobre o argumento de que as pressões inflacionárias são o pior de todos os mundos, né? É mais ou menos esta a narrativa que nós ouvimos todos os dias, hegemonizada pelos liberais, defendida pela direita liberal e defendida de maneira exaltada pela extrema-direita. Há um grão de verdade, mas não é verdade que o governo Lula pode ser associado, nivelado com o governo Bolsonaro. O governo Lula ele associa o freio de mão puxado, que é o arcabouço fiscal, com medidas contracíclicas. Medidas contracíclicas, alguns na esquerda são um pouco mais exaltados do que eu, consideram que medidas contracíclicas são uma estratégia neodesenvolvimentista. Eu não diria isso. Mas há medidas contracíclicas, ou seja, quando o governo antecipa o 13º, ele está colocando bilhões nas mãos dos consumidores. Quando o governo estabelece o crédito consignado para o INSS, ele permite a renovação de contratos, a redução da pressão de juros e, portanto, uma nova capacidade de consumo para aqueles que têm contratos assinados. Quando o governo libera investimentos da Petrobras, que estão autonomizados em relação ao orçamento nacional, ele impulsiona setores da cadeia produtiva do petróleo e do gás, enfim, dos derivados do petróleo, que tem um impacto positivo sobre o crescimento. Então, para citar algumas medidas recentes, mas deixei por último a mais importante, quando o governo estabelece a isenção, né, o projeto de lei tem que ser, é uma luta política, para ser aprovado no Congresso Nacional, da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e de alíquota de 10% para aqueles que ganham 50 mil ou mais, ao mesmo tempo que está fazendo uma medida de justiça tributária, ele está aumentando a capacidade de consumo daqueles que ganham até 3, 4 salários mínimos. Então, nós temos medidas contracíclicas que são associadas ao que foi o PEC da transição, ampliação, reformulação do Bolsa Família. São medidas contracíclicas, ou seja, que favorecem o crescimento. Esta perspectiva de que o governo é neoliberal é defendida por aqueles segmentos da esquerda radical que estão convencidos que o centro da tática é construir uma oposição de esquerda ao governo Lula. Bom, esta estratégia política é de altíssimo risco, Rovai, porque toda estratégia e as táticas que decorrem da estratégia, né? A estratégia são o fim que nós perseguimos no momento da situação política, da conjuntura. As táticas são os passos que nós acumulamos para ter forças e chegar ao nosso fim. O nosso fim é derrotar o neofascismo. Trump está na Casa Branca, iniciou uma contraofensiva nacional imperialista, neocolonial, que era anexar a Groenlândia, humilhou o Canadá, retomou o controle do canal do Panamá e faz um movimento de isolamento internacional da China. Então, nós estamos em um momento que é uma virada histórica. Você teve um momento Nixon, Rovai, Dri. Nós tivemos aquele momento Nixon em 71, que foi o fim da convertibilidade fixa do ouro com o dólar. Nós tivemos o momento Reagan, em 81, que foi a elevação das taxas básicas de juros do Tesouro norte-americano para 21,5%. Agora é muito mais grave. É muito mais grave porque a guerra comercial, de uma frontalidade total contra a China, conduzida por um governo que é liderado por um neofascista, é um negacionista do Tratado de Paris, do aquecimento global, e está disposto a explodir toda a arquitetura da multilateralidade, ou seja, ele está ameaçando a ONU, ele está ameaçando a OTAN, ele já rompeu com o Tratado de Paris, ele rompeu com a Organização Mundial da Saúde, Rovai. Rompeu com a Organização Mundial da Saúde, isso é mais ou menos como declarar guerra à Disneylândia. É algo insensato, insano, demencial. E é nesse contexto que temos uma extrema-direita no Brasil que tem uma estratégia de voltar ao poder. O Bolsonaro tem uma estratégia clara. Ele vai ser pré-candidato até o último momento para ter o poder de arbitragem
e definir quem vai ser o candidato oficial quando ficar claro que a justiça não aceitará a sua candidatura. Então, nesse contexto, não tem ultrapassagem pela esquerda ao governo Lula. TRI não tem espaço político. Eu gostaria de um projeto de esquerda anticapitalista. Eu acho que o governo Lula tem que dar um giro à esquerda. Não acredito que isso vá acontecer, porque o meu entusiasmo palmeirense para ver a vitória de ontem não me leva a ficar cego diante do que é a estratégia do governo Lula de preservação de um arco de alianças muito amplo. Então, espaço para um giro à esquerda é muito limitado, é improvável. Eu gostaria, acho que era possível ir à esquerda. O governo pode sair da governabilidade a frio, pode fazer uma governabilidade mais intensa, inspirada no Petro na Colômbia, agora na Claudia Sheinbaum, no México. Mobilizações com centenas de milhares, que colocam objetivos táticos, que entusiasmam a base social, que defendem avanços, que propõem expansão de direitos. Eu defenderia isso para o governo Lula. Mas, diante da extrema-direita, mesmo com o governo Lula, que é muito mais recuado do que o do Petro e da Cláudia e do Boric no Chile, ainda assim ele tem que ser defendido pela esquerda anticapitalista. A esquerda radical tem que ter lucidez, estudar a relação de forças. Não tem ultrapassagem à esquerda do governo Lula. Nós podemos ter espaço para fazer críticas, mas o centro da tática é a luta contra a extrema-direita, e sem Lula e a frente única com a esquerda moderada, não é possível derrotar o bolsonarismo. E nós não podemos ser inocentes úteis. Nós olhamos para a história. Em 2016 houve um golpe institucional. Nossa capacidade de resposta, na época, desafiando nas ruas as forças da onda contra-revolucionária, eram limitadas. Aprendemos. Isto é duro. O país está fracionado. Ele tem força. E nós não podemos correr o risco de perder tudo que foi acumulado nos últimos 35 anos, que não são só as liberdades democráticas. E encerro com isso, Rovai. Não são só as liberdades democráticas. Claro que as liberdades democráticas são vitais, senão nós não estaríamos aqui agora conversando. Mas quando nós falamos de Bolsonaro, ou do bolsonarismo, ou do herdeiro do bolsonarismo no poder em 27, nós estamos falando dos ataques a todas as conquistas parciais da última geração, ou seja, o movimento feminista vai ser encurralado, perseguido, os movimentos LGBTs estão na primeira linha de fogo de toda a extrema-direita. Os fascistas vão sair às ruas, reforma agrária, ocupações do MST, cooperativas do MST, agricultura familiar, tudo isso está ameaçado, direitos trabalhistas, sindicatos, direito de greve, está tudo ameaçado, breque dos entregadores, vai ter polícia militar nas ruas, e se for preciso, Força Nacional e tanques nas ruas, os motociclistas do breque dos entregadores. Está tudo ameaçado, vocês não entendem? A existência da esquerda, eles estão mostrando os dentes, eles querem morder na nossa jugular, eles estão caçando o mandato do Glauber agora, antes de chegar ao poder. Imaginem o que eles vão fazer se chegarem ao poder. Nós estamos distraídos diante disto, é ameaça de tudo que foi conquistado nos últimos 35 anos. A missão da geração adulta ao Brasil é poupar a juventude de ter que viver a tragédia daqueles que chegamos à vida adulta depois da ditadura. Ditadura nunca mais. E diante disso, sim, vamos serrar fileiras com a esquerda moderada, vamos fazer frente única com Lula. É a vida. Bem, muito bem. Aqui meus aplausos à sua perfeita análise política, viu? Imagina, o Trump está tirando livro de biblioteca, censurando o livro. E você falou do Lula, ele se reuniu com a presidenta do México, a Sheinbaum, teve um encontro, ele está na cúpula em Honduras, e teve um encontro a sós com a presidenta do México, a gente tinha falado aqui. E fez muito bem, né? Porque a gente precisa de integração latino-americana. Como vai ser? Cada um por si, todos contra todos? Essa é a estratégia deste nacional imperialismo norte-americano, para preservar a qualquer preço a sua supremacia dentro da tríade no sistema de mundo. Isto é uma contraofensiva reacionária brutal. A América Latina, e o Brasil cumpre um
tem uma responsabilidade, compra um papel. Nós temos que nos integrar para nos defendermos conjuntamente. A guerra comercial é a antessala de toda uma turbulência das relações de poder no mundo. Sejamos lúcidos. Sim. A arquitetura do pós-guerra, Bretton Woods, tudo isso está desmoronando. Ele já disse, eu não respeito a ONU, eu não respeito a OTAN, eu enfiem o Tratado de Paris onde quiserem, nem a Organização Mundial da Saúde, o homem é contra as vacinas. Ser contra as vacinas nós estamos falando de uma ofensiva reacionária, obscurantismo, de um arcaísmo ideológico. É obscurantismo, é o elogio da ignorância, da estupidez, é o olho por olho, é o dente por dente, é o vale tudo. Não! E aqui, no nosso Cone Sul, nós temos um problema, é que temos o Milei. Hoje é dia de greve geral na Argentina. Nós temos o Milei. É uma outra anomalia. Nós estamos falando de um personagem que tem elementos esdrúxulos. Conversa com um cachorro que morreu. Fez uma conversão. Foi incrível esta da telepatia com o cachorro. E vocês sabem que ele fez uma conversão ao judaísmo e o rabino ainda não sabe se aceita. Não, uma loucura, né? O rabino botou ele de castigo para estudar o Talmud. Ficou de recuperação. Nós temos elementos insanos, ou seja, na Argentina estão sendo subvertidas todas as conquistas sociais de décadas, com o aumento da superexploração. A miséria atinge 40% da população. Quando eu fui a primeira vez à Argentina, a população que vivia abaixo da linha de pobreza era de 5%. Rovai hoje é 40%. Agora, aparentemente, eles comemoram. As últimas estatísticas sinalizam, depende da metodologia, uma queda de 43 para 38, estão soltando rojões, 38% abaixo da linha de pobreza na Argentina. É uma catástrofe histórica, é o efeito destrutivo de uma guerra. Então, o papel do Brasil é de grande responsabilidade. Isso significa articular, como se começou a construir na CELAC, com uma resolução amplamente majoritária, um movimento diplomático tentando coesionar minimamente uma linha de defesa continental, porque nós somos periféricos. O Brasil é semi-periférico, né? Mas a maioria da América Latina é periférica, ou seja, vive em condições de dominação imperialista com transferência de renda, evidentemente, vendendo barato e comprando caro. É nesse contexto, então, que nós temos que realmente ter uma métrica, né? Uma escala de medição da relação de forças que considera de forma realista o perigo que vivemos de olhos abertos, não dominados pelo desejo humano. Não e nem pelo oportunismo. Olhos abertos, relação de forças. A batalha é incerta. Nós temos que derrotá-los até 26 e perdemos as eleições do ano passado. Vamos dizer as coisas como são? Veja, o Boulos chegou ao segundo turno contra o Marçal por uma diferença de 0,5%. Vai, 0,5%. É um acidente eleitoral. Aqueles que moramos em São Paulo, mesmo os que não somos religiosos, temos uma simpatia especial pelo Santo Expedito, que é o santo das causas justas e muito difíceis. 0,5% é um acidente eleitoral. O Santo Expedito assoprou e disse: Marçal, não! Então, nós estamos aqui diante de um contexto em que, por pouco, o segundo turno, na capital do estado mais importante do Brasil, não foi direita contra a extrema-direita. Ou duas versões, uma extrema-direita institucional e uma extrema-direita fascista, com o pé já fora da legalidade no golpismo. Portanto, é necessário que a esquerda radical olhe para o que fez nas eleições. Lançaram candidatos em boa parte das capitais, tiveram votações invisíveis. O candidato da esquerda
radical mais bem votado em São Paulo teve 5, 6 mil votos, o Boulos teve 1.600.000. Vamos combinar? Qual é a relação de forças? Então, tem responsabilidade, porque a esquerda revolucionária tem alguma autoridade moral no país. Não necessariamente a métrica para avaliar a sua influência se reduz estritamente ao número de votos. Tem posições do movimento estudantil, do movimento negro, do movimento de mulheres, alguns sindicatos, tem uma história. Hoje estão muito enfraquecidos, a maior parte das correntes da ultra-esquerda. Em grande medida, são correntes muito de propaganda, que defendem fundamentalmente visões muito doutrinárias do país. Eu costumo, às vezes, talvez com um pouco de malícia, dizer que são partidos museu, ou seja, estão abertos à visitação no sábado e domingo, mas só tem visita guiada. É muito disciplinado. Mas isso não impede que haja uma luta de ideias com rigor. A situação é defensiva, há uma maioria da classe dominante, a massa da burguesia, como dizia Marx, alinhada com a extrema-direita, há uma fração liberal capitalista que tem um pé no governo Lula e um pé fora do governo Lula, que sonharia com uma terceira via, não conseguiu construir em 2022, não perde esse sonho de uma noite de verão, que é ter uma terceira via. Até hoje não se abriu um caminho nessa direção, mas tem muita influência nos meios de comunicação, pela sua estrutura também arcaica, tradicional, a família Marinho na Globo, a família Frias na Folha, a família Mesquita no Estadão, e tem alguma autoridade política sobre setores das camadas médias acomodadas mais instruídas. Então, Globo, Folha, Estadão, no sul do Rio, no centro alargado de São Paulo, exercem uma audiência, têm uma audiência, exercem influência. E estão doidas para, né, eleger pessoas, né, tipo o Paulo Guedes, né? Adoram um liberal de terno e gravata. Mas, veja, são minoritários. A massa da burguesia está com o Bolsonaro. É o agronegócio, são setores do capital financeiro. É uma nova geração. São menos instruídos, são mais brutos, mas têm muita riqueza e são mais numerosos. Eles exercem um polo de atração que é ideológico. O país não está fraturado simplesmente porque aumentou 10% dos alimentos. Isso é um fator, mas sejamos lúcidos. Este país já teve 100% de inflação ao mês, não 10% ao ano. Vamos ser lúcidos e aprender com a história. Contra a pressão inflacionária, contra a manipulação dos meios de comunicação, de episódios, dos roubos, dos furtos, dos assassinatos, dos vídeos que são apresentados nas televisões abertas e que são divulgados nas rádios incessantemente. Tudo isso conta a sensação de segurança. Mas há um problema mais de fundo, que é a luta ideológica. Rovai, Dri, aqueles que nos acompanham aqui no 11h30 da revista Fórum, esta pequena joia que nós temos do jornalismo. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui com vocês, no diálogo positivo. Vamos. A verdade é cruel é que há uma parcela da juventude masculina que desenvolveu enormes rancores e ressentimentos contra a nova geração de mulheres que querem uma relação de olhos nos olhos, de direitos iguais. Há um ressentimento dos eurodescendentes, dos brancos, diante da elevação de uma maior presença da juventude negra nas camadas médias, construção mais elevada, ainda muito minoritária, mas há uma elevação social da juventude negra beneficiada por políticas como a das cotas nas universidades públicas, ou seja, aqueles jovens negros que eram os melhores alunos das suas escolas públicas agora chegam na universidade e depois têm ascensão e reconhecimento pelos seus méritos. E, finalmente, nós temos esta impressionante patologia na terceira década do século XXI, não encontro outra palavra, é patológico, o ódio homofóbico contra os LGBTs.
gente. A completa indiferença diante da causa indígena do país, nossos povos originários massacrados secularmente, completa indiferença, desprezo, completa despreocupação com queimadas na Amazônia, expansão das fazendas, gado na grama, depois extensão das plantações de soja. Muita ameaça a Amazônia. Temos um desafio enorme, né? País, Eu queria agradecer muitíssimo o Valério pela aula aqui hoje, essa análise fantástica aqui de conjuntura. Vocês vão se ver hoje lá na PUC. Vamos na nos USP, encontrar, né? se o tempo deixar, né? Porque estão onde dizendo que que é? está Na chovendo Faculdade pedra em de São Paulo. Direito, né? No Largo São Francisco. Na USP, lançamento do plebiscito popular, então a gente já divulgou bastante aqui no 11h30, e a gente vai encerrando, vou me despedir do Valério, e ainda tem o Fala Rovai. Obrigada, viu, Valério? Valeu, Até a próxima. Aquele abraço. Aquele abraço. Até. Tchau, tchau.